Capítulo 12. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde desse dia todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães, sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Durante 7 dias, vocês comerão pão sem fermento. Por isso, no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois qualquer pessoa que comer pão feito com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, será expulsa do meio do povo de Israel. No primeiro dia e também no 7º, faça uma reunião para adorar a Deus. Nenhum trabalho será feito nesses dias, a não ser para preparar comida. Comemorem a festa dos pães sem fermento no aniversário do dia em que eu tirei do Egito as tribos do povo de Israel. Essa comemoração será uma lei permanente, que passará de pais a filhos. Desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 do mesmo mês, o pão que vocês comerem será feito sem fermento. Durante esses 7 dias não haverá fermento nas suas casas, pois quem comer pão com fermento, seja um estrangeiro que estiver vivendo no país, seja um israelita, será expulso do meio do povo de Israel. Portanto, nesses dias não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas casas só será comido pão sem fermento. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: Escolham carneiros ou cabritos e os matem, para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de sopo e o molhem no sangue que estiver na bacia, e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas, e que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali, nos batentes, e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem: o que quer dizer essa cerimônia? Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias.
Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que lhe havia ordenado a Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia. E matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite, o rei, os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Nessa mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse a eles: Saiam daqui vocês e todos os outros israelitas. Deixem o meu país. Vão adorar a Deus, o Senhor, como vocês pediram. Peguem suas ovelhas e cabras do seu gado e vão embora. E peçam a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram com os israelitas para que saíssem do país o mais depressa possível. Eles diziam: Se vocês não saírem, todos nós morreremos. Assim, cada família israelita pegou a massa de pão sem fermento, pôs numa bacia, embrulhou a bacia num pano e carregou no ombro. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. Assim, o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. Os israelitas saíram a pé de Ramsés e foram para Sucote. Eram mais ou menos 600.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. Com eles foram muitas outras pessoas, e também muitas ovelhas e cabras e muito gado. Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que haviam levado do Egito, pois os egípcios os haviam expulsado do país tão de repente que eles não tinham tido tempo de preparar a comida, nem de preparar massa com fermento. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: Esta é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa. Porém, todo escravo comprado poderá comer dela depois de ser circuncidado. Os estrangeiros, tanto os que estiverem de passagem, como os que estiverem vivendo no país, vivendo de salário, não poderão tomar essa refeição. Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada. Não será tirada dali. E não quebrem nenhum osso do animal. Todo o povo de Israel deve comemorar essa festa religiosa. Não poderão tomar parte nela os homens que não tiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiser comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo, e também todos os outros homens e meninos da sua família. Depois, ele poderá tomar parte na comemoração, e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. A mesma lei será para os israelitas nascidos no país e para os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Naquele dia o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel. Capítulo 13. O Senhor Deus disse a Moisés: Separe para mim todo o primeiro filho homem dos israelitas e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. Moisés disse ao povo: Lembrem deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos. Este é o dia em que o Senhor os tirou de lá, pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão feito com fermento.
Vocês estão saindo do Egito neste dia, no primeiro mês, o mês de Abib. O Senhor jurou aos seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus. É uma terra boa e rica. Quando ele os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar essa festa religiosa no primeiro mês de cada ano. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. E no 7º dia haverá uma festa religiosa em honra do Senhor. Nesses 7 dias, vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento. Nesse dia, vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isso por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus, o Senhor. Pois com grande poder ele os tirou do Egito. Portanto, comemorem essa festa religiosa no dia certo, todos os anos. O Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme ele jurou a vocês e aos seus antepassados. Quando ele lhes der essa terra, vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem. Todo o primeiro filhote macho também pertencerá a ele. Mas se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam a Deus um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Fiquem com todo o primeiro filho homem de vocês, pagando por ele o preço determinado. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que isso quer dizer, vocês responderão: com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Quando o rei do Egito teimou em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primeiros filhos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. É por isso que oferecemos ao Senhor, em sacrifício, todo o primeiro filhote macho. Mas pagamos o preço determinado para ficar com os nossos primeiros filhos. Isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada nas mãos ou na testa, e nos fará lembrar que com seu grande poder, o Senhor nos tirou do Egito. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão de guerrear. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, que havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles, numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Capítulo 14. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hahirote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: veja só o que fizemos.
Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Piairote e de Baal-Zefor. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca, pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: gente, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou.
Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas do mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Leitura complementar. Patriarcas e Profetas, capítulo 24. A Páscoa. Quando o pedido para o livramento de Israel fora pela primeira vez apresentado ao rei do Egito, fizera-se a advertência das mais terríveis pragas. Foi ordenado a Moisés dizer a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Êxodo capítulo 4, versos 22 e 23. Posto que desprezados pelos egípcios, os israelitas haviam sido honrados por Deus, tendo sido separados para serem os depositários de sua lei. Nas bênçãos e privilégios especiais a eles conferidos, tinham preeminência entre as nações, como tinha o filho primogênito entre seus irmãos. O juízo de que o Egito fora em primeiro lugar advertido deveria ser o último a ser mandado. Deus é longânimo e cheio de misericórdia, tem terno cuidado pelos seres formados à sua imagem. Se a perda das suas colheitas, rebanhos e gado houvesse levado o Egito ao arrependimento, os filhos não teriam sido atingidos. Mas a nação obstinadamente resistiu à ordem divina. E agora, o golpe final estava prestes a ser desferido. A Moisés tinha sido proibido, sob pena de morte, aparecer outra vez à presença de Faraó. Mas uma última mensagem da parte de Deus deveria ser proferida ao rebelde monarca. E novamente, Moisés veio perante ele, com terrível anúncio. Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. Êxodo capítulo 11, versos 4 a 8. Antes da execução desta sentença, o Senhor, por meio de Moisés, deu instruções aos filhos de Israel relativas à partida do Egito, e especialmente para sua preservação no juízo por vir. Cada família sozinha ou ligada com outras deveria matar um cordeiro ou cabrito, sem mácula, e com um molho de sopo espargir seu sangue em ambas as ombreiras e na verga da porta da casa, para que o anjo destruidor, vindo à meia-noite, não entrasse naquela habitação. Deviam comer a carne, assada com pão asmo e ervas amargosas, à noite, conforme disse Moisés, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 12, versos 1 a 28. O Senhor declarou: passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes.
Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Em comemoração a este grande livramento, uma festa devia ser observada anualmente pelo povo de Israel em todas as gerações futuras. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ao observarem esta festa nos anos futuros, deviam repetir aos filhos a história deste grande livramento, conforme lhes ordenou Moisés. Direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Ademais, os primogênitos, tanto de homens como de animais, deviam ser do Senhor, podendo ser reavidos apenas por meio de resgate, em reconhecimento de que, quando os primogênitos do Egito pereceram, os de Israel, se bem que graciosamente preservados, estiveram com justiça expostos à mesma sorte, se não for o sacrifício expiatório. Todo primogênito meu é, declarou o Senhor. Desde o dia em que feri todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão. Números capítulo 3, verso 13. Depois da instituição do culto do tabernáculo, o Senhor escolheu para si a tribo de Levi, para a obra do santuário, em lugar dos primogênitos do povo. Eles, do meio dos filhos de Israel, me são dados, disse ele. Em lugar do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Números capítulo 8, verso 16. Exigia-se ainda, entretanto, de todo o povo, em reconhecimento da misericórdia de Deus, pagar certo valor pelo resgate do filho primogênito. Números capítulo 18, versos 15 e 16. A Páscoa devia ser tanto comemorativa como típica, apontando não somente para o livramento do Egito, mas, no futuro, para o maior livramento que Cristo cumpriria, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. O cordeiro sacrificial representa o Cordeiro de Deus, em que se acha nossa única esperança de salvação. Diz o apóstolo: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Não bastava que o cordeiro pascal fosse morto, seu sangue devia ser aspergido nas ombreiras. Assim, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados à alma. Devemos crer que ele morreu não somente pelo mundo, mas que morreu por nós individualmente. Devemos tomar para o nosso proveito a virtude do sacrifício expiatório. O hisopo empregado na aspersão do sangue era símbolo da purificação, assim sendo usado na purificação da lepra e dos que se achavam contaminados pelo contato com cadáveres. Na oração do salmista, vê-se também a sua significação. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Salmo capítulo 51, verso 7. O cordeiro devia ser preparado em seu todo, não lhe sendo quebrado nenhum osso. Assim, osso algum seria quebrado do Cordeiro de Deus, que por nós devia morrer. Assim também representava-se a inteireza do sacrifício de Cristo. A carne devia ser comida. Não basta mesmo que creiamos em Cristo para o perdão dos pecados. Devemos, pela fé, estar recebendo constantemente força e nutrição espiritual dele, mediante sua palavra. Cristo disse: Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E para explicar o que queria dizer, ajuntou: As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus aceitou a lei de seu Pai, levou a efeito em sua vida os princípios da mesma, manifestou-lhe o Espírito e mostrou o seu benéfico poder no coração. Diz João: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. São João capítulo 1, verso 14. Os seguidores de Cristo devem ser participantes de sua experiência. Devem receber e assimilar a palavra de Deus de modo que esta se torne a força impulsora da vida e das ações.
pelo poder de Cristo, devem ser transformados à sua semelhança e refletir os atributos divinos. Devem comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, ou não haverá vida neles. O Espírito e a obra de Cristo devem tornar-se o Espírito e obra de seus discípulos. O cordeiro devia ser comido com ervas amargosas, indicando isto a amargura do cativeiro egípcio. Assim, quando nos alimentamos de Cristo, deve ser com contrição de coração, por causa de nossos pecados. O uso dos pães asmos era também significativo. Era expressamente estipulado na lei da Páscoa e de maneira igualmente estrita observada pelos judeus em seu costume que fermento algum se encontrasse em suas casas durante a festa. De modo semelhante, o fermento do pecado devia ser afastado de todos os que recebessem vida e nutrição de Cristo. Assim, Paulo escreve à igreja dos Coríntios: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. Antes de obterem liberdade, os escravos deviam mostrar fé no grande livramento prestes a realizar-se. O sinal do sangue devia ser posto em suas casas, e deviam, com as famílias, separar-se dos egípcios e reunir-se dentro de suas próprias habitações. Houvessem os israelitas desrespeitado em qualquer particular as instruções a eles dadas, houvessem negligenciado separar seus filhos dos egípcios, houvessem morto o cordeiro, mas deixado de aspergir o sangue nas ombreiras, ou tivesse alguém saído de casa, e não teriam estado livres do perigo. Poderiam honestamente ter crido haver feito tudo quanto era necessário, mas não os teria salvo a sua sinceridade. Todos os que deixassem de atender às instruções do Senhor perderiam o primogênito pela mão do destruidor. Pela obediência, o povo devia dar prova de fé. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem compenetrar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. Conquanto seja apenas Cristo que nos pode remir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do pecado para a obediência. O homem deve ser salvo pela fé, e não pelas obras. Contudo, a fé deve mostrar-se pelas obras. Deus deu seu Filho para morrer como propiciação pelo pecado. Ele manifestou a luz da verdade, o caminho da vida. Ele concedeu oportunidades, ordenanças e privilégios. E agora, o homem deve cooperar com esses instrumentos de salvação. Deve apreciar e usar os auxílios que Deus proveu, crer e obedecer a todas as reivindicações divinas. Quando Moisés relatou a Israel as providências tomadas por Deus para o seu livramento, o povo inclinou-se e adorou. Êxodo capítulo 12, verso 27. A alegre esperança de liberdade, o tremendo conhecimento de juízo iminente sobre os opressores, os cuidados e afazeres de que dependia sua rápida partida, tudo naquela ocasião foi absorvido pela gratidão para com seu libertador, cheio de graça. Muitos dos egípcios foram levados a reconhecer o Deus dos hebreus como o único Deus verdadeiro, e pediram agora que se lhes permitisse encontrar abrigo nos lares de Israel, quando o anjo destruidor passasse pela terra. Foram alegremente recebidos, e comprometeram-se dali em diante a servir ao Deus de Jacó, e saírem do Egito com seu povo. Os israelitas obedeceram às instruções que Deus dera. Rápida e secretamente fizeram os preparativos para a partida. Suas famílias reuniram-se. O cordeiro pascal foi morto. A carne foi assada ao fogo, e preparados os pães asmos e as ervas amargosas. O pai sacerdote da casa aspergiu sangue nas ombreiras, e reuniu-se a família dentro de casa. À pressa e em silêncio comeu-se o cordeiro pascal. Com temor respeitoso, o povo orava e vigiava, estando o coração do primogênito, desde o homem forte até a criancinha, a palpitar de um terror indefinível. Pais e mães cingiam nos braços seus amados primogênitos, ao pensarem no golpe terrível que deveria ser desferido aquela noite. Mas nenhuma habitação de Israel foi visitada pelo anjo destruidor da morte. O sinal de sangue, sinal de proteção de um Salvador,
encontrava em suas portas, e o destruidor não entrou. À meia-noite, havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Todo primogênito na terra, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais, haviam sido feridos pelo destruidor. Por todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa fora derribado. Os gritos e prantos dos que lamentavam enchiam o ar. Rei e cortesãos, com o rosto lívido e membros a tremerem, ficaram estarrecidos ante o horror que a todos dominava. Faraó lembrou-se de como certa vez exclamara: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Agora, estando aquele seu orgulho, que afrontava aos céus, humilhado até ao pó, chamou a Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai convosco as vossas ovelhas e as vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. Os conselheiros do rei igualmente, e o povo, rogavam aos israelitas que partissem, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: